tinha que subir num banco aí para aparecer. Mas não tá aparecendo. Oi, meu amor. Boa noite, queridos irmãos. Vamos continuando o nosso trabalho. Harmonizados que estamos, vamos fazer as nossas preces de abertura. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de luz e de orações, pedindo as bênçãos do Pai Maior sobre todos que aqui se encontram, sobre aqueles que aqui hoje não puderam estar, pedindo pelos nossos irmãos que estão passando por todos esses problemas por causa das chuvas, mas que as falanges de luz possam estar amparando esses irmãos e dando força para aqueles que também estão auxiliando. Pedimos o auxílio também para a nossa irmã que vai fazer a explanação da noite de hoje, que ela possa nos passar um pouco mais desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do nosso Evangelho. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade e vamos dando por aberto os trabalhos doutrinários dessa noite. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Nem apresentou a palestrante. Eu estou emocionada. Estou emocionado. Só que todo mundo me conhece. Ninguém conhece a senhora. Então, boa noite mais uma vez, meus queridos. E eu pedi para a Ionária para fazer as preces e radiações, né? Para me acerenar um pouquinho, ficar um pouquinho mais tranquilo, mas acho que não adiantou muito. Então, vamos assim mesmo, né? Então, assim, quando eu recebi esse tema, né, para fazer da paz individual, a paz social, eu fiquei pensando, meu Deus, o que dizer, né? Porque não é um tema que vem do Evangelho, né? E o João bota a gente nessas frias, assim, de vez em quando. E como eu penso muito, eu me lembrei da história do Gandhi, que quando aquela mãe leva o filho para o Gandhi porque a criança tinha diabetes. E o gurizinho volta e meia, né? Ia lá dava uma colherada no açúcar. Volta e meia colherada no açúcar. E ela dizia, filho, tu não pode comer açúcar, meu filho. Tu não pode comer açúcar por causa da diabetes. Aí ela diz, já sei, vou levar para o Gandhi, porque, né, ele respeita o Gandhi, né, ele é respeitado por todo mundo e ele vai ouvir. Chega lá, fala pro Gandhi, olha Gandhi, meu filho tem diabetes, não pode estar comendo açúcar, mas ele é louco por açúcar, ele come demais. E eu queria que tu dissesse para ele não comer açúcar. Aí o Gandhi olha para a mãe, olha para a criança, né? E diz, a senhora pode me trazer ele daqui a 30 dias? E ela, tá, posso. Contrariada, né? Foi, voltou daqui a 30 dias. Coloca a criança na frente do Gandhi. O Gandhi olha para a criança e diz, tu não pode comer açúcar. A mulher, mas tu levou 30 dias para dizer para o meu filho que ele não podia comer açúcar. Por quê? Eu não podia dizer para ele não comer açúcar, porque eu comia açúcar. Né? Como é que eu vou dizer? Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso dizer para ele não comer açúcar se eu também comia açúcar. E eu, nessa linha de pensamento, pensei, vou ter que me socar numa caverna para vir falar de paz, né, individual, que eu ainda não consegui amealhar para mim tanto assim essa paz individual, né? Mas eu pensei, vou lá e vou dizer daquilo que eu já consigo, né? Em meio a tantas turbulências aí da vida. E para ser bem sincera, eu nunca vivi sozinha e penso que a gente só cresce no coletivo e evolui em meio às adversidades, né?
na família, que é o nosso cadinho. A Rosa gosta muito de falar, né, Rosa? Que é o cadinho. E cadinho é um recipientezinho de barro ou de vidro, né, que onde nos laboratórios se fazem muito, né, a química, que se coloca ali os metais, os minerais, e faz aquele mexido, né? Então, ficou assim figuradamente as provas e angústias que a gente passa a serem chamadas de cadinho, né, na nossa família, na nossa vida. Por isso que a gente diz, né, é o nosso cadinho. É aquilo que a gente passa, é aquilo que a gente tem lá na nossa família, no nosso dia a dia, né? Então são todas as nossas experiências, né? E é junto da família que somos chamados a exercitar a boa convivência, a largar as armas, né, Debinha? Quando os ânimos estão muito acirrados, né, vão largar as armas porque o negócio está ficando louco. Elísias, no livro Nosso Lar, ele nos traz aquela lição da água, né? A água da paz. E Chico, na sua psicografia, ele nos traz, né, no livro Nosso Lar, que quando a gente está ali com vontade de gritar, vontade de fazer aquele fiasco todo, né, bota aquela aguinha na boca, fica ali com a aguinha parada, até passar aquela vontade, né, de falar, de agredir, de xingar. É difícil, é muito difícil. Por vezes a gente não tem a aguinha por perto, né, mas que a gente silencie um pouquinho, que a gente pense um pouquinho. O Evangelho no Lar também é um manancial de bênçãos, né, para a gente, para nossa família. Quando a gente começa a fazer o nosso Evangelho no Lar, muita coisa começa também a mudar e nos auxilia muito. Quem faz, quem não faz, comece a fazer, né, para aprender o quanto é bom, o quanto nos auxilia. Aí tem gente que diz assim, eu faço, mas parece assim que não adianta muita coisa. Aí eu respondo assim, experimenta não fazer, né? É pior, é muito pior, né? Certa feita um casal procurou o Chico, dizendo para o Chico, Chico, na minha casa, a gente está assim, um problemão que a gente não sabe resolver, porque a gente escuta passos, a gente escuta de noite, principalmente, corrente arrastando, e tudo se bate, e acontece isso, e acontece aquilo, a gente não consegue dormir direito. Aí Chico diz assim para ele, Emmanuel está dizendo aqui para mim, para vocês fazerem durante um ano o Evangelho no Lar, uma vez na semana. Quando fechar um ano, vocês vão receber um presente divino. Façam um ano e depois vocês voltem aqui. Foi o casal, né, faceiro. Por um ano fizeram o Evangelho dentro do lar. Começaram a melhorar as coisas, os barulhos começaram a silenciar, aquelas correntes já não arrastavam tanto mais na casa, né? Tudo tranquilo. Fez um ano, o casal fez o último Evangelho no lar, foram dormir. Um sono pesado. Acordaram no outro dia, quando levantaram, olharam no cofre, foi arrombado. Não acordaram de jeito nenhum. Levaram um diamante que tinha, um diamante de família. Vinha gerações e gerações, aquele diamante passava, né, de mão em mão, aquele diamante. Meu Deus do céu, mas era esse o presente que o Chico dizia para nós que nós ia ganhar essa noite? Roubar a nossa casa? É isso mesmo, for lá. Indignado com o Chico. Mas Chico, a gente fez bem certinho como é que tu falou que a gente tinha que fazer. Um ano de Evangelho para chegar ao dia de hoje, entrarem na nossa casa sem a gente ver, levar o nosso diamante de família. Chico bem tranquilo. Mas era esse mesmo presente que vocês iam receber. Mas como assim? Levaram o nosso tesouro? Não, meus filhos, é que assim.
Haviam muitas mortes, havia muita desavença por causa desse diamante. Muitos e muitos espíritos, há muitos anos, andavam atrás desse diamante. E esses espíritos estavam todos dentro da tua casa. Com o evangelho no lar, eles foram sendo doutrinados. Muitos saíram de dentro da casa de vocês. Muitos conseguiram sair, que a espiritualidade conseguiu tirar. Mas muitos ainda recalcitrantes, alguns, ficaram dentro do lar de vocês. Estes não iam sair de jeito nenhum por estarem ainda endurecidos. Então, a providência divina providenciou que ele fosse tirado de dentro da casa de vocês, que ninguém mais soubesse onde foi esse diamante. E esses espíritos, então, foram atrás desta joia. E a casa de vocês, a família, aqueles, né, ainda que venham essas gerações, estão livres, então, desses espíritos que estavam endurecidos. Então, a família caiu, né, de joelhos, chorando, eternamente gratos, né, por essa lição, por esse livramento, né, da espiritualidade, do nosso Pai. Então, eu trouxe assim para a gente refletir sobre a importância do nosso Evangelho no lar, né, que a gente pensa que é pouca coisa, mas não é. É uma coisa muito maravilhosa, é um presente semanal que a gente dá para a gente mesmo, né? Porque tantas coisas Deus tem nos livrado nesses momentos, né? E daí a gente tem um casal de amigos, né, que vai lá em casa, né, e daí eles dizem assim para nós: meu Deus do céu, parece que o tempo aqui nessa casa não passa. Eles dizem pra gente assim: mas lá em casa parece que tem um ano dentro da nossa semana, de tanta coisa que acontece. Mas aqui é uma calmaria. Como é que vocês conseguem? Eles dizem assim pra gente, né? Aí eu digo assim: a gente, né, vai vivendo, são coisas de família, né? Mas não tem receita, eu digo. E se eu der uma receita para cada um aqui, se eu disser assim, ó, coloquem a mesma carne, botem na mesma temperatura de forno, coloquem tudo aquilo que tem aqui e vamos colocar uns 30 minutos, a gente tira, tá igual, mas vamos experimentar para ver. O sabor não é igual, né? Não tem sabor igual. Por quê? Porque lá no final da receita a gente tem assim: sal a gosto, pimenta a gosto, orégano opcional. Aí cada um vai colocar o seu temperinho ali como quer e gosta. E a gente vai experimentar, o sabor não vai estar igual, né? Então, família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes, mas cada sabor vale a pena. A gente sabe, né? Porque cada amor nosso vale a pena, né? Cada amorzinho nosso vale a pena. Cada um de nós, neste redemoinho de personalidade, temos que aprender a buscar nos pacificar, a fim de colaborarmos com o meio em que vivemos. Mas eu trouxe aqui, para me ajudar nessa tarefa, alguns amigos bem experientes nos conselhos sobre a paz. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui, né, Leonora? Eu trouxe a Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim para nós, ó: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. O Gandhi, ele diz: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. O Martin Luther King diz também: não é suficiente dizer não à guerra. É necessário amar a paz
e sacrificar-se por ela. Essa aqui é a Maria Montessori. As pessoas educam para a competição, e este é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, neste dia, estaremos a educar para a paz. Ela é uma educadora, foi, né? Médica, pedagoga italiana. E até hoje o método dela é conhecido e usado nas escolas públicas. Aí vem o Divaldo e nos fala: estamos engajados na luta da paz contra a ignorância, e o nosso dever deve ser o esforço de semear estrelas na grande noite, a fim de que as sombras sejam vencidas. Joana de Ângeles também nos fala: a paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. E o nosso Chico diz em forma de prece: Senhor, que a tua paz nos auxilie na conquista da paz que ainda não temos. Queremos, Mestre, um mundo sem guerras, sem ódios, que possamos compreender que fora do teu amor não teremos vida feliz. O Emmanuel diz assim: onde encontrares a discórdia, considera que o Senhor te convidou para a sementeira da paz. Se o ódio aparece onde estejas, lembra-te de que o céu te chamou para o cultivo do amor. André Luiz: a paz interior é o seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la. Não permita que alguém a destrua, seja com atitudes ou comentários. Seja você revestido de certeza de que a noite mais escura vai passar. Nosso querido Bezerra diz assim: se aspiramos transmitir a paz, se queremos elevar o coração da criatura, não podemos prescindir em nossas vidas de uma profunda e radical mudança na busca do fortalecimento da fé e do entendimento dela. E por último, mas não mais importante, não menos importante, né? Que a gente diz, o nosso mestre. Vai abrir? Abre. E ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, pois se não fosse assim eu já teria dito. E eu vou para preparar lugar, e voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de onde eu estiver, vocês também lá possam estar. Quando o príncipe da paz pronunciou estas palavras, ele sabia que a paz a que ele se referia era muito difícil de ser conquistada aqui nesse plano. Mas ele nos consolou falando de outros mundos, onde a paz com certeza vai encontrar eco. E é para lá que ele já fez o convite, né, para nos levar. Mas a gente precisa conquistar essa paz individual. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele também nos fala daquele homem que na sua vida social, no trabalho, junto dos seus superiores, ele é manso, ele é pacífico, mas quando ele chega em casa, no lar,
Ele é um verdadeiro tirano doméstico. Ele agride os seus, ele grita, ele faz a violência contra os filhos, contra a esposa. E ele se envaidece ainda de dizer que aqui eu sou obedecido, aqui eu mando. Mas ele esquece de pensar, também sou o diabo. Isso está lá no capítulo 9, no item 6, na afabilidade e a doçura. Porque o lugar onde devia ser o reduto de paz, cuidado e acolhimento, muitas vezes se transforma em palco da vaidade humana. E a paz se perde. E eu gosto de uma frase que tem, que eu acho muito linda, que não são os trovões que fazem os campos florescerem, mas a chuva. Eu acho que essa frase diz muita coisa. E a paz do mundo ainda faz muito barulho. Eu trouxe aqui nos meus estudos que as cruzadas atrasaram o processo de progresso da humanidade em 1000 anos, em nome de Jesus. Na Idade Média, caçavam bruxas, qualquer mulher que manifestasse algum tipo de mediunidade. Hitler provocou o Holocausto através da eliminação de judeus em nome da justiça. E ainda hoje, as guerras ceifam vidas por territórios, alegando em nome de Jesus que a paz reinará quando tudo estiver consumado. Mulheres chegam do trabalho com a desculpa de que bateram o olho na porta do seu armário. Crianças e jovens são abusados todos os dias. E quando gritam, são silenciados. Afinal de contas, tudo pela paz. E o que o Evangelho nos diz sobre a piedade, no capítulo 13, no item 17? Tenham medo de ficar indiferentes quando puderem ser úteis à paz. E a paz conseguida com a indiferença em relação às misérias alheias é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Que enquanto não aprendermos a solidariedade para com os nossos irmãos, nós não teremos total domínio da paz sobre nós mesmos para auxiliar a paz social. Mas Jesus, esse mestre de amor, ele sabia que sozinhos nada somos. Nos deixou códigos de ética e moral cristãs. Aí ele disse, anota aí, Mateus. Né? Aí ele falou assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. E para encerrar, meus irmãos, a minha fala da noite de hoje, eu trouxe uma música da minha infância, mas eu juro que eu não vou cantar. Ali, ó, dando graças a Deus, olha só, esse forte. Ela se chama, não sei se alguém conhece, Utopia. Quem me apresentou essa música foi minha mãe. Está lá no finalzinho. Eu era muito pequenininha, criança pequena lá em Barbacena. É de 1975 essa música. Ela é do Sérgio Reis de Oliveira, quem cantava era o Padre Zezinho na época, né? E Utopia, ela quer dizer que de algo quase impossível de ser realizado. Uma ideia de um mundo ideal, mas fantasioso. Mas a gente tem esse sonho, né? A gente quer um mundo melhor. A gente quer um mundo de paz. A gente quer um mundo tranquilo. A gente sonha com isso. A gente sonha com a não violência. A gente sonha que os nossos filhos possam sair na rua e que não sofram nenhuma violência. E que todos nós tenhamos paz. É utopia, mas pode ser real, né? A gente tem fé, a gente acredita. Então, essa música, ela diz assim, ó: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado e um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estripulia. E mamãe nos defendia. E tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha. A viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas. Seu olhar no sol poente. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Hoje só falo do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais.
Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Muito obrigada, meus amores, pela paciência, pelos ouvidos. Que Deus nos abençoe. Sim. E daí como é que a gente fala agora? Aí complica, né? Então, meus queridos irmãos, tenhamos a certeza que diante de cada um de nós, neste momento do nosso passe espiritual, tem um irmão da luz que veio trazer aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que estamos precisando para a nossa melhora física ou espiritual, para que todos possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E que possamos, ao sair daqui, levar tudo de bom que estamos recebendo neste momento para dentro do nosso lar. Que possamos levar essa paz para dentro dos nossos lares. E lá dividir com os amores que de nós se aproximaram. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite maravilhosa. Agradecer por tantas bênçãos que recebemos. Pedir que as nossas águas possam ser fluidificadas, que lá também possa ser colocado o remedinho necessário para a nossa melhora. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, e aos mentores deste trabalho. E neste momento vamos dando por encerrado esta primeira parte de exposição doutrinária. Obrigado por tudo, e que assim seja.